A chuva caía fina sobre as pedras calçadas de Belém quando Miguel correu para dentro do Museu Nacional dos Coches, o coração disparado como se fosse explodir. Tinha apenas 3 minutos antes que a mãe aparecesse com o noivo imposto, e ele precisava de um milagre. Olhou em volta, desesperado, até que os olhos fixaram no homem alto, de cabelo castanho ondulado e olhos verdes que examinavam um coche real com atenção quase reverente. Sem pensar 2 vezes, Miguel aproximou-se, a voz tremendo. Desculpe, pode fingir que me ama. Só por alguns minutos. Por favor. O homem virou-se devagar. Chamava-se Tomás, embora Miguel ainda não soubesse. Olhou como se tentasse decifrar se era loucura ou verdade. Fingir que o amo. Repetiu, baixinho, a sobrancelha arqueada. A minha mãe está a chegar com o homem com quem quer que eu case. Ela não aceita que eu seja gay. Se vir que estou com alguém, talvez desista. Só preciso que finja ser meu namorado. Depois desapareço da sua vida, juro. Tomás observou por segundos que pareceram eternos. Havia algo na voz trêmula de Miguel, na urgência dos olhos castanhos molhados pela chuva, que o fez assentir antes mesmo de compreender porquê. Está bem, disse, simplesmente. Mas vai ter de me chamar pelo nome. Tomás. Miguel quase chorou de alívio. Naquele exato momento, a porta do museu abriu-se e entrou de Helena, elegante no seu casaco bege, ao lado de Ricardo, um advogado de 40 e poucos anos, sorriso confiante e aliança de noivado já escolhida no bolso. Helena viu o filho de imediato e caminhou na sua direção com determinação. Miguel, querido. Cheguei. Este é o Ricardo. Miguel engoliu em seco e, sem hesitar, passou o braço pelo de Tomás, puxando-o para mais perto. Mãe, este é o Tomás. O meu namorado. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena olhou de Miguel para Tomás e de volta para Miguel, o rosto endurecendo. Namorado? Desde quando? Tomás, sentindo o braço de Miguel tremer contra o seu, decidiu entrar no jogo. Colocou a mão suavemente sobre a de Miguel e sorriu com uma calma que não sentia. Há alguns meses, de Helena. Não sabíamos como contar. Desculpe o choque. Ricardo franziu o senho, claramente desconfortável. Helena abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo. Isso é ridículo. Miguel, para de brincar. Vamos almoçar os 3 e conversar com calma. Não é brincadeira, mãe, disse Miguel, a voz mais firme agora, sustentada pela presença inesperada de Tomás. Eu amo o Tomás. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. E, estranhamente, ao dizê-las em voz alta, sentiu um aperto no peito que não era só medo. Helena empalideceu. Vamos lá fora falar. Agora. Mas Tomás apertou levemente a mão de Miguel, um sinal quase imperceptível de apoio. Com todo o respeito, de Helena, o Miguel já é adulto. Se ele diz que estamos juntos, estamos juntos. Ricardo deu um passo atrás, murmurando qualquer coisa sobre um compromisso urgente. Em menos de um minuto, desculpou-se e saiu, deixando Helena sozinha perante a cena. A mulher olhou para os 2 homens de mãos dadas e, pela primeira vez na vida, pareceu não saber o que dizer. Virou-se bruscamente e saiu do museu sem uma palavra. Miguel soltou o ar que nem sabia que estava a prender. As pernas fraquejaram. Tomás segurou-o pelo cotovelo. Respire. Já passou. Miguel olhou para ele, os olhos marejados. Obrigado. Nem sei como agradecer. Desculpe ter-lhe roubado o dia. Tomás sorriu de lado, um sorriso que iluminava o rosto sério. Não roubaste nada. Foi interessante. Miguel soltou uma risada nervosa. Posso pelo menos oferecer-lhe um café? Para compensar a loucura. Tomás hesitou apenas um segundo. Pode. Mas só se me contar a história toda. Caminharam até uma esplanada coberta ali perto, ainda de mãos dadas por hábito, até que Miguel se deu conta e soltou, corando. Desculpe. Não tem mal, disse Tomás, sentando-se. Às vezes é mais fácil fingir quando parece verdadeiro. O café chegou. Miguel contou tudo, a pressão da família tradicional, o noivo escolhido pela mãe desde que o pai morrera,
o medo de ser deserdado, a solidão de nunca ter podido ser ele mesmo em casa. Tomás escutava em silêncio, os olhos atentos. Quando Miguel terminou, Tomás bebeu um gole lento. E agora? Ela vai aceitar? Duvido. Mas pelo menos ganhou tempo. E o Ricardo? Esse não volta, espero. Tomás riu-se baixinho. Usaste-me como escudo humano. Devo sentir-me lisonjeado ou ofendido. Miguel baixou o olhar. Os dois, provavelmente. Mas foste incrível. Nem sei por que aceitaste. Tomás encolheu os ombros. Talvez porque também já precisei que alguém fingisse por mim, um dia. Miguel ergueu os olhos, curioso. A sério? Outra história, outro dia, disse Tomás, desviando o olhar para o Tejo. Por agora, acho que o teu milagre funcionou. Mas quando se despediram à porta do museu, com um aperto de mão que durou demais, nenhum dos dois imaginava que aquele fingimento acabara de plantar a semente de algo impossível de controlar. 2 dias depois, Miguel recebeu uma mensagem inesperada. Ainda vive depois do teu drama familiar. Café hoje à tarde. Tomás. Sorriu sem querer. Responderam-se durante horas. Combinaram encontrar-se no mirador da Senhora do Monte ao fim da tarde. Quando Miguel chegou, Tomás já lá estava, encostado à grade, olhando a cidade que se acendia devagar. Vestia um casaco azul escuro que realçava os olhos. Miguel sentiu o coração acelerar de forma diferente do medo de dias antes. Olá, estranho que salvou o meu dia, disse, tentando soar leve. Tomás virou-se e sorriu. Olá, rapaz que me meteu num esquema sem aviso prévio. Sentaram-se num banco, o vento fresco de dezembro a trazer o cheiro do mar. Conversaram sobre tudo e nada, o trabalho de Miguel como designer gráfico, a paixão de Tomás por restauro de arte sacra, as viagens que nenhum dos dois fizera ainda. Riram-se de histórias de família, de ex-namorados desastrosos, de Lisboa que os dois amavam. A certa altura, Miguel perguntou. Por que aceitaste mesmo, naquele dia? Tomás ficou em silêncio um momento. Porque vi nos teus olhos que não era só medo da mãe. Era medo de perder quem és. E eu sei como isso dói. Miguel engoliu em seco. Também já passaste por isso. Tomás assentiu devagar. A minha família é do interior. Quando lhes contei, aos 20 anos, o meu pai não falou comigo durante 2 anos. A minha mãe chorou como se eu tivesse morrido. Vim para Lisboa para respirar. Miguel sentiu uma empatia profunda. E agora? Agora falam comigo. Mas é frágil. Como vidro fino. Olharam-se longamente. Algo mudou no ar entre eles, uma eletricidade quieta. Quando o sol se pôs, Tomás levantou-se. Tenho de ir amanhã cedo no ateliê. Miguel também se levantou, relutante. Obrigado pelo café e pela companhia. Não foi café, corrigiu Tomás com um sorriso. Foi pôr do sol. Dias transformaram-se em semanas. Encontravam-se quase todos os dias, pastéis de nata na Bélgica, passeios de elétrico, exposições no mate. Tornaram-se amigos rapidamente, mas havia sempre qualquer coisa suspensa, não dita. Até que uma noite, depois de um concerto no Tivoli, Tomás perguntou de repente. Ainda precisas que finja ser teu namorado alguma vez? Miguel parou no meio da calçada. Porquê? Porque a tua mãe marcou novo almoço familiar. Desta vez com toda a família. Recebi o convite por engano no teu telemóvel que esqueceste no ateliê. Miguel empalideceu. Ela quer provar que era mentira. Provavelmente. E tu vais? Tomás encolheu os ombros. Se precisares que vá, vou. Miguel sentiu o peito apertar. Não quero obrigar-te outra vez. Não é obrigação, disse Tomás, voz baixa. É escolha. No domingo seguinte, apareceram de mãos dadas na casa senhorial da família em Cascais. Helena recebeu-os com um sorriso gélido. O tio Afonso, conservador e barulhento, a tia Margarida, fofoqueira, os primos todos ali para assistir ao espetáculo. O almoço começou tenso.
Perguntas disfarçadas de cortesia, olhares avaliadores. Tomás respondia com calma, contando histórias inventadas sobre como se tinham conhecido numa exposição em Belém. Miguel admirava-lhe a naturalidade. Mas no meio do prato principal, o tio Afonso largou a bomba. Então, Tomás, és o quê? Arquiteto. Médico. Restauro arte sacra. Ah. E vivem juntos? Ainda não, respondeu Tomás sem pestanejar. Mas estamos a pensar. Helena deixou cair o garfo. Isso é impossível. Miguel, para com esta palhaçada. Miguel levantou-se, a voz tremendo de raiva contida. Não é palhaçada, mãe? É a minha vida. Tu és confuso, filho. Sempre foste sensível demais. Este homem está a aproveitar-se. Tomás também se levantou, sereno. Com todo o respeito, de Helena, o Miguel não é confuso. É gay. E eu amo-o. A sala ficou em silêncio absoluto. Miguel virou-se para Tomás, os olhos arregalados. Aquelas palavras, ditas em voz alta perante toda a família, eram mais reais do que qualquer fingimento anterior. Helena levantou-se, o rosto vermelho. Saiam da minha casa. Os dois. Saíram. No carro, Miguel guiava em silêncio, lágrimas nos olhos. Tomás ao lado, quieto. Quando pararam num mirador deserto, Miguel finalmente falou. Disseste que me amas. Era fingimento. Tomás olhou longamente. Não. O coração de Miguel parou por um segundo. Então é verdade. Tomás aproximou-se devagar, como quem teme quebrar algo precioso. Desde o primeiro dia no museu, quando me pediste para fingir. Só não sabia como dizer. Miguel sentiu as lágrimas caírem. Eu também. Acho que também te amo. Mas tenho tanto medo. Tomás pegou-lhe na mão. Eu sei. Mas agora é real. E vamos enfrentar juntos. Beijaram-se pela primeira vez ali, sob as estrelas de Cascais, um beijo tímido, cheio de tudo o que tinham guardado. A felicidade durou exatamente 3 semanas. Depois veio a primeira grande discussão. Miguel recebeu uma carta do advogado da família, se insistisse na relação inadequada, seria deserdado formalmente. A casa onde vivia, herdada do pai, passaria para uma fundação católica. Entrou em pânico. Ligou para Tomás aos gritos. Ela vai tirar-me tudo. A casa do pai, as memórias. Tomás tentou acalmá-lo. Material se resolve, Miguel. Nós os dois é que importamos. Fácil dizer. Tu não tens nada a perder. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Tomás ficou em silêncio do outro lado da linha. Desculpa, disse Miguel imediatamente. Não quis. Tudo bem, respondeu Tomás, voz fria. Liga quando souberes o que realmente queres. Desligou. Miguel passou a noite em claro. Pela manhã, foi ao ateliê de Tomás para pedir desculpa, mas encontrou a porta fechada e um bilhete, preciso de tempo. Dias sem notícias. Miguel afundou-se em trabalho, em culpa, em medo de ter estragado tudo. Até que, numa noite chuvosa, bateram à porta. Era Tomás, encharcado, olhos vermelhos. Posso entrar? Entraram. Sentaram-se no sofá sem se tocarem. Pensei muito, começou Tomás. E percebi que também tenho medo. Medo de te perder por causa do dinheiro deles, medo de não ser suficiente para ti. Miguel abanou a cabeça. Tu és tudo. Então luta comigo, não contra mim. Abraçaram-se com força, como quem se agarra à vida. Mas o pior ainda estava para vir. Uma semana depois, um antigo namorado de Tomás reapareceu, Luís, alto, charmoso, arquiteto bem-sucedido que voltara de Londres. Enviou mensagens, apareceu no ateliê, lembrou velhos tempos. Tomás garantiu a Miguel que era passado, mas Miguel, inseguro depois da discussão, começou a duvidar. Uma noite, viu uma mensagem no telemóvel de Tomás: sinto a tua falta todas as noites. Volta para mim.
Explodiu. Estás a falar com ele atrás das minhas costas. Só respondi que estou comprometido. Comprometido. Ou hesitante. A discussão foi violenta. Miguel acusou, Tomás defendeu-se, palavras cortantes voaram. No fim, Tomás pegou no casaco. Se não confias em mim, isto não funciona. Saiu. Miguel ficou sozinho, o silêncio da casa a sufocá-lo. Passaram-se 15 dias sem contacto. Miguel perdeu peso, concentração, alegria. Os amigos preocupavam-se. A mãe ligava todos os dias, oferecendo ajuda se ele entrasse em razão. Numa tarde de janeiro, Miguel foi ao museu onde tudo começara. Sentou-se no mesmo banco, olhando o coche real, lembrando o dia em que pedira a um estranho para fingir. Sentiu alguém sentar-se ao lado. Virou-se, era Tomás. Olá, disse apenas. Olá. Ficaram em silêncio longo tempo. Finalmente Tomás falou. Fui injusto. Devia ter bloqueado o Luís logo. Mas tu também duvidaste de mim quando mais precisava que acreditasses. Miguel assentiu. Tive medo de te perder e acabei por te afastar. Tomás respirou fundo. Quero tentar outra vez. Mas de verdade. Sem fingimentos, sem medo. Miguel olhou, lágrimas nos olhos. Eu também. Pegaram nas mãos. Naquele momento, parecia que o mundo voltava ao lugar. Mas o destino reservava mais uma prova. 2 dias depois, Helena sofreu um infarte. Foi internada de urgência no Hospital de Santa Maria. Miguel correu para lá. Encontrou a mãe pálida na cama, ligada a máquinas. Filho, murmurou ela ao vê-lo. Estou aqui, mãe. Helena apertou-lhe a mão com força inesperada. Desculpa ter-te pressionado tanto. Tive medo de te perder para um mundo que não entendo. Miguel chorou. Nunca me perdeste. Tomás, ele é bom para ti. É o melhor. Helena fechou os olhos, aliviada. Então traz-o aqui. Quero conhecê-lo de verdade. Quando Tomás chegou, Helena estendeu-lhe a mão frágil. Obrigada por cuidarem do meu filho. Tomás sorriu, emocionado. Ele é quem cuida de mim, de Helena. Dias depois, Helena teve alta. A relação começou a reconstruir-se, devagar, com conversas difíceis mas honestas. Parecia que finalmente a paz chegava. File 5. Primavera em Lisboa. Miguel e Tomás decidiram morar juntos num pequeno apartamento em Alfama, com vista para o Tejo. A vida parecia perfeita, jantares com amigos, fins de semana no Gerês, planos de viagem a Barcelona. Mas numa noite de maio, Tomás recebeu uma ligação do ateliê, um projeto importante no Brasil, 6 meses em São Paulo, contrato irrecusável para a carreira. Contou a Miguel com cuidado. É uma oportunidade única. Miguel sentiu o chão sumir. 6 meses. Podemos visitar-nos. Eu venho cá, tu vais lá. Mas os dois sabiam que distância longa era veneno para relações recentes. Passaram dias tensos. Miguel lutava contra o egoísmo de pedir que ficasse, Tomás contra a culpa de partir. Numa discussão final, Miguel explodiu. Se fores, é porque a carreira importa mais do que eu. Tomás respondeu, ferido. E se eu ficar, vais culpar-me para sempre por ter desistido do sonho. Dormiram em quartos separados pela primeira vez. Na manhã seguinte, Miguel acordou e encontrou Tomás na cozinha, malas feitas. Vou, disse Tomás, voz rouca. Mas volto. Prometo. Miguel abraçou com força, chorando. Espera por mim. No aeroporto, despediram-se com um beijo longo, público, sem vergonha. Amo-te, disse Tomás. Amo-te mais, respondeu Miguel. Os meses seguintes foram duros. Chamadas diárias, saudades que doíam fisicamente, ciúmes bobos, discussões por videochamada. Mas também cresceram, aprenderam a confiar, a dar espaço, a valorizar cada segundo. Em outubro, Tomás antecipou a volta.
Surpreendeu Miguel à porta de casa com uma mala e um sorriso cansado. Acabou o contrato mais cedo. Não aguento mais estar sem ti. Miguel correu para os braços dele. Um ano depois do pedido desesperado no museu, Miguel e Tomás voltaram ao mesmo local. Desta vez, de mãos dadas sem medo, sem fingimento. Sentaram-se no mesmo banco. Lembras-te do que me pediste aqui? Perguntou Tomás. Como poderia esquecer? Apenas finja que me ama. Tomás tirou do bolso uma pequena caixa. Hoje já não preciso de fingir. Abriu-a, um anel simples de prata com uma inscrição interior, real desde o primeiro dia. Miguel tapou a boca, lágrimas nos olhos. Queres casar comigo? Sim. 1000 vezes sim. Beijaram-se ali mesmo, rodeados de turistas que sorriam, de crianças que corriam, de Lisboa inteira como testemunha. Meses depois, casaram numa quinta no Douro, com a família de Miguel presente, inclusive a Helena, que chorou de emoção ao ver o filho tão feliz. Luís, o ex de Tomás, enviou uma mensagem de felicitações sincera. O passado ficara mesmo no passado. Na noite de núpcias, deitados na varanda a ver as estrelas, Miguel murmurou. Quem diria que um pedido louco ou um estranho mudaria tudo? Tomás sorriu contra o seu ombro. O destino tem cada ideia. Ou talvez, disse Miguel, o amor verdadeiro comece sempre com um pouco de fingimento até se tornar a coisa mais real do mundo. Ficaram assim, abraçados, enquanto o Douro corria calmo lá embaixo, levando embora todos os medos, todas as dúvidas, deixando apenas a certeza de que, contra tudo e todos, tinham escolhido um ao outro. E isso bastava.